surgiu que o pessoal começou a criar, aquilo virou um meme, que no fundo significa o quê? Você só tem dois caminhos. Se você é um bandido, ou você vai preso ou você morre. Ou você vai preso ou você morre. Resistiu, você morreu. Se entregou, você tá preso. E por muito tempo. E o que é tão absurdo a gente falar isso como se fosse uma novidade, porque a gente naturalizou que o normal é nem ser preso, nem ser morto. Que o normal é o bandido vai cometer o crime e nada vai acontecer. Até porque no Brasil a maior parte dos homicídios não são resolvidos. A gente vive num país, e isso vai explicar pra, sei lá, inspetor de polícia na gringa. Não, no Brasil a maior parte dos homicídios não se resolvem. Caramba. Não resolve. Isso é um absurdo. Não resolve. Então, assim, a gente acha que a vida humana aqui no Brasil não vale nada. Que, morreu. O cara lá matou lá da facção. É mais um caso aí. E aí o aparato de investigação é lento. O inquérito policial no Brasil tem vários problemas. Você tem um problema entre a polícia civil e a polícia militar. Muito policial militar reclama pra mim. Pô, eu levo lá pra delegacia de polícia o vagabundo e eu tomo chá de cadeira. Aí o policial militar fica tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer ocorrência lá com a polícia civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas que são concessões provém, tipo Gatunete, como gás, não existia nos anos 40. Então, o legislador, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo, e ela é enviada para a Europa pelo Porto Santos. Ninguém nem precisou consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, Posto de gasolina, contrabando. Cara, empresas de hedge fund, né? Putz. Eles estão no mercado financeiro. Bet. Eles montaram funk. MC Rian foi preso. Lavagem de dinheiro usando show. Ou seja, todo um aparato multibilionário de lavagem de um dinheiro que, dentre outras coisas, vem da exportação da droga. Por que isso não para o Brasil, cara? Por que a gente não faz alguma coisa para não virar um narco-estado? Por que, tipo, não vai dar em nada isso, daqui a pouco o pessoal esquece? Pelo mesmo motivo que as pessoas não ligam para não ter saneamento básico no Maranhão. Todo mundo naturalizou. Nós naturalizamos o absurdo. E a gente só percebe que é absurdo quando a gente pega um avião e vai para outro país e fala, nossa, a vida não precisa ser assim. Só que quantos brasileiros têm dinheiro para ir para outro país e ter esse choque? Andar de madrugada sem nenhuma preocupação de ser nenhuma. assaltado. E assim, uma dica pra galera que é brasileira. Se for para Buenos Aires, se for para outros países do terceiro mundo, se for para Lima, no Peru, é melhor. Já sente diferença. Entendeu? Então assim, a vida não precisa ser assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, naturalizam. E mais, você vai naturalizar quando até a mídia, quando até seus professores na faculdade, quando todo mundo fala pra você que é pra você naturalizar. Que é pra aceitar que a favela é parte de você, que você é um favelado também. Que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara. Que aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo que vai lá na favela, não sei se é uma Rocinha no Rio de Janeiro, aí entra aquela música, boa noite, povo, aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora, nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente, e a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil! Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade, só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu, a favela nunca venceu. A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos, elas precisam ser donos do título de propriedade, elas precisam ter rua arborizada, a criancinha tem que ir na escola tranquila que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora, que estuprou meninos de 7 e 10 anos, que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola, que quando ele vai ter aula, o professor vai ter autoridade para mandar calar a boca o aluno que não tá se comportando direito, porque os professores não estão aguentando mais, que a escola vai premiar os alunos que tiverem o melhor desempenho,
As famílias vão ser premiadas, que esse aluno depois vai poder voltar para casa dele, numa boa, tranquilo, e encontrar a mãe dele que vai ter um emprego, o pai dele, e que essas pessoas vão ter pego um bom transporte para ir e voltar. Essa é a imaginação de um Brasil decente na favela. Isso é fazer a favela vencer. A favela vencer, a favela deixar de ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa, uma lagarta que virou uma borboleta. Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura, de um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas. Porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas. E o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai ser presidente da República e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só para receber, para trabalhar e apoiar o prefeito. Entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre. Porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando. Não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá pra existir. A gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir. Porque não vai dar pra ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando, ele vai ter que pagar um valor absurdo pra comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão sendo pra pagar, estão indo pra pagar um show do Wesley Safadão, numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele faz um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele, pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando. Eu tô do lado do Wesley, não Safadão, eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então eu tenho que escolher um time. Wesley motoqueiro e não Wesley Safadão. O Wesley motoqueiro paga o imposto que sustenta o Wesley Safadão, que sustenta o ministro do STF, que sustenta os juízes com super salário, que sustenta a ONG de direitos humanos. Eu tenho que escolher um time. E o Wesley também. E aí tem que chegar alguém na presidência e falar, vou fazer isso. Vai doer, mas a gente muda o Brasil se fizer. E o exemplo do Bukele? O que dá pra aprender com o cara e o que é perigoso pro Brasil? O Bukele, ele teve a coragem de mostrar que se você coloca lei e ordem, as pessoas percebem e você muda toda a dinâmica do país e o seu país passa a ser, vamos dizer, passível de ser alterado em outros temas. O Bukele é muito conhecido por segurança, naturalmente. Mas se você não tem segurança, você não consegue fazer outras coisas. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Eu não consigo fazer um bom programa de segurança pública na Rocinha, porque eu não consigo levar os funcionários públicos pra Rocinha. Eles vão lá com medo, tem que pedir a autorização do dono da boca. Então, não dá pra fazer isso. Mesma coisa em Santa Quitéria, no Ceará. Todos os serviços públicos são mitigados. Então, eu não consigo fazer as outras coisas que o Estado precisa fazer, ou que a iniciativa privada precisa fazer, porque você não resolve o básico. É a mesma coisa assim. Eu não consigo pedir pra você escrever um artigo ou fazer seu programa enquanto eu estiver te dando porrada física. Você vai ter que me quebrar de porrada pra você ficar calmo, tomar um banho e falar, agora eu vou trabalhar. Ou seja, lei e ordem, assim como comida, vem antes de tudo. Então o Bukele falou, primeiro lei e ordem. Vamos resolver lei e ordem? Vamos. Agora vamos resolver todo o resto. Com lei e ordem você resolve a economia. Com lei e ordem você resolve a educação. Mas aqui você faria a mesma coisa? Precisa. Logo no começo. O presidente da República ele tem que fazer um marco. Eu vou colocar lei e ordem no meu país. Meu país vai ter lei
e ordem, muita. E por muita. que ninguém fez até isso? Porque não davam valor e porque não tinha um projeto de Brasil. Esse é um grande problema. O Bukele tinha um projeto para El Salvador. Ele vislumbrava, se eu arrumar a lei, se eu destruir as gangues aqui, aí eu vou poder tentar transformar El Salvador num hub para eu trazer grandes empresas. Aí a Google foi para lá, a China investiu em biblioteca, ele tá trazendo